Bom dia, amados e amadas do Senhor. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em nossos corações, em nome de Jesus. Nesse dia maravilhoso, que Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje se encontra em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler hoje um texto um pouco maior para nós entender o contexto dessa história, desse texto que vamos ler nessa manhã de hoje. Mateus 12, dos versos 22 ao 26. Mateus, capítulo 12, dos versos 22 ao 26. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Amém, irmãos? Que essa palavra venha falar profundamente em nossos corações, que ela venha trazer luz à nossa mente, que Deus nos dê sabedoria para compreender exatamente o que Ele quer falar conosco nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus nos traga convencimento dessa palavra e que ela fique impregnada em nossa mente e nosso coração nessa manhã de hoje. Amém? Irmãos, aqui fala de uma cura que Jesus fez de um homem que era cego e mudo. E só colocando um parênteses, Jesus ele cura toda e qualquer doença, seja ela física, psicológica, emocional ou espiritual. E nesse contexto aqui, imagino eu, creio eu, que era demônios. Na verdade, imagino não, o texto já diz a cura de um endemoniado. Então, a enfermidade desse homem, ela era espiritual. Era um demônio que escravizava esse homem para que ele fosse cego e mudo. Amém? Mas vamos lá. E toda a multidão se admirava e dizia: Este porventura é filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Aí, irmãos, é aqui que está a chave do contexto dessa história. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que essa palavra, irmãos, há muito tempo, para ser mais sincero, mais exato, há mais de anos, essa palavra, ela fica martelando na minha mente, no meu coração,
porque ela fala sobre divisão, reinos divididos, casa dividida. Jesus está falando aqui que reinos divididos não prosperam, não subsiste, ou não existe, não existirá se continuar dividido. E o que nós mais vemos hoje em dia, irmãos, em todas as áreas, infelizmente, as principais, que nunca deveria haver divisão, que é dentro de casa, nas famílias e na igreja, que é a nossa segunda família na fé. Nós temos duas famílias, a família de casa e a família da fé. E ambas, hoje em dia, há muita divisão, irmãos, muita divisão. Jesus fala aqui que se o reino de Satanás se dividir, ele não subsiste. Então a divisão, irmãos, ela só causa destruição, ela só causa perda, ela só causa destruição, ela só causa o fim de tudo aquilo que nós um dia construímos. Eu já preguei em outras oportunidades sobre esse texto, mas ele nunca sai da minha mente. Porque cada dia mais nós estamos vivendo uma divisão. Irmãos, e é em tudo. Tudo. Se houver divisão, acaba. Se dentro de uma empresa houver divisão, essa empresa corre um sério risco de ir à falência. Se uma igreja persiste em divisão, uma hora ela corre o risco de fechar suas portas. Ou se não fechar, ela não prospera. Talvez não feche as portas, mas fica amarrada no reino espiritual. Você não vê mudança, você não vê progresso. Ou ela fecha ou ela fica estagnada. A divisão, irmãos. No relacionamento, quando começa a divisão, quando esse relacionamento não tem um fim, vivem na mesma casa como pessoas estranhas, pessoas que um dia se amaram, pessoas que um dia foram apaixonadas umas pelas outras, mas fica aquele clima frio, aquele relacionamento frio, sem graça, sem amor, sem tempero. Onde há divisão, irmãos, não prospera. Nada prospera. E onde mais me chama a atenção e que eu quero deixar bem explícito, bem claro hoje, que nós não tenhamos divisão nas famílias, irmãos. Que nós não tenhamos divisão entre os casais, entre os pais e os filhos. Que nós não tenhamos divisão, irmãos, nas igrejas de Cristo. Veja como pode haver divisão na igreja se todos estão indo para o mesmo lugar, para o mesmo caminho, na mesma direção. Como, pois, há de dividir? Não tem como. Não tem como. A igreja de Cristo, ela não pode haver divisão, irmãos. E quando eu falo não pode haver divisão, a igreja de Cristo, eu não estou falando só de religião, eu não estou falando de religião em si, não. A igreja de Cristo somos todos nós que servimos a Deus, independente de religião. Deus sonda e conhece o coração de cada um.
A pior bobagem que a gente faz é ficar criando divisão entre as igrejas. Jesus, ele veio para nos unir, irmãos, num só propósito, que é nos salvar, ganhar as outras almas para que nós venhamos popular o céu e saquear o inferno, como diz o cantor Fernandinho. Mas às vezes nós mesmos, de dentro das igrejas, criamos divisão com outros irmãos. Onde isso vai chegar, irmãos? Aonde vamos chegar dessa maneira? Criando divisão, criando disputa dentro das igrejas, querendo cargos dentro da igreja. Irmãos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Tem lugar para todo mundo trabalhar na obra. Não brigue por cargo. Não tente ser melhor do que seu irmão. Seja melhor que você mesmo a cada dia. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Amanhã seja melhor do que você foi hoje. E não melhor do que o seu irmão. Para de olhar para o lado. Para de invejar o que o seu irmão está fazendo. Para de achar que você é melhor do que o seu irmão em alguma coisa. Somos todos iguais perante Deus. A única diferença é que aquele que trabalhar mais, com certeza vai ter um galardão maior no céu. Mas a nossa meta principal é pelo menos ir para o céu. E com divisão, irmãos, é difícil. Como eu disse, nós estamos caminhando para o mesmo sentido. O nosso alvo é um só, Cristo, o nosso Salvador. É a nossa salvação. A porta do céu, ela é uma só, irmãos. É uma só. E a Bíblia nos relata que ela é estreita. Se a gente se dividir, como, pois, entraremos no céu? Com certeza alguns não entrarão. E com certeza serão os que causarão divisão. Não cause divisão, irmãos. Vamos nos abraçar. Vamos nos amar, vamos nos respeitar. Vamos ajudar uns aos outros, irmãos, a crescer na fé. Não vamos matar a fé de ninguém, irmãos. Se eu matar a fé de uma pessoa, eu vou responder pela alma dela. Não se engane, se você matar a fé de um cristão, Deus vai requerer a alma dessa pessoa de você. Não tenhamos divisão, irmãos, em nome de Jesus. Nem no trabalho, nem na escola, muito menos na igreja e muito menos dentro de casa. Que não haja divisão, em nome de Jesus. Eu costumo dar o exemplo da Torre de Babel. Tem na Bíblia. Aquelas pessoas que se uniram para construir a Torre de Babel, elas nem cristãs eram. Mas o próprio Deus, a própria Bíblia diz que eles iriam conseguir construir aquela torre para chegar até o céu. Por quê? Porque eles eram unidos em um só propósito: construir a torre e chegar ao céu. Foi necessário então que o nosso Deus confundisse a mente deles e a língua para que um não viesse entender ao outro e assim não conseguisse construir aquela torre. Tamanha a importância da união, irmãos. Quando nós nos unimos num só propósito, as coisas dão certo. Vamos nos unir, irmãos, no trabalho para que venha prosperar, na escola para que venhamos prosperar,
na igreja, para que a igreja de Cristo venha crescer, expandir e prosperar. E nos nossos lares, principalmente, para que a nossa família, a nossa casa seja abençoada por Deus. Eu tenho um testemunho também que eu costumo contar da minha filha mais nova. Eu e a minha esposa entramos num consenso de que queríamos uma menininha, né? Apesar de eu já ter uma mocinha muito linda, por sinal, mas a minha esposa já tinha um menino. Então ela queria, né, uma menininha. E eu, como não tinha preferência, uni a minha fé com a fé da minha esposa. E a gente brincava, que a minha mãe tem os olhos claros, muito linda também, minha mãe, por sinal. E a gente ficava brincando, que venha com os olhos da vovó. E assim, ficava desenhando a menininha na mente. Unidos, irmãos, num só propósito. Como diz a Bíblia, a corrente de 3 dobras. Eu, ela e Deus. A gente ficava ansioso quando a ultrassom deu, é uma menininha, nós ficamos sem acreditar. Sem acreditar que era realmente uma menininha, assim como nós queríamos que fosse. E daí continuamos desenhando na mente, né? A partir daí é que desenhamos mesmo, que como seria ela. E quando ela nasceu, logo que eu peguei ela nos braços, que eu fiquei reparando ela, namorando ela, eu vi assim que o olho era meio claro, mas a princípio a gente fica sem querer acreditar, né? Porque de 8 filhos da minha mãe, somente 2 saíram com os olhos claros. E os netos, até então, nenhum tinha um olho claro, né? O olho verde. Mas no passar dos minutos, né, das horas, eu tirei foto dela e vi que o olho dela realmente era muito claro. E daí eu fiquei mais uma vez sem acreditar que a união de pensamentos meu e da minha esposa, juntamente com o Pai Celestial, ela veio com os olhos claros. Mas aí tem um teste da prova do tempo. As pessoas têm costume de falar, com tanto tempo, 3, 6 meses, costuma mudar. Vamos esperar. E até hoje está os olhos dela claros. Uma loirinha dos olhos claros. Heleninha. Elisa Helena. Então, assim, irmãos, se a gente se unir num só propósito, as coisas dão certo, irmãos. Em toda e qualquer área. Não existe uma ou outra área, não. Toda e qualquer área. Se você se unir com fé em Deus, num só propósito, as coisas dão certo. Seja no trabalho, no casamento, na vida espiritual, nos estudos, basta se unir em um só propósito, as coisas dão certo. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Não vamos nos estender, que o vídeo já está ficando grande, mas é para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, por mais um dia de vida, por acordarmos mais um dia. Amém? Soberano Deus e Pai, a sua palavra foi ministrada neste momento, Senhor, e falou profundamente em nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, que não haja divisão, meu Pai, entre os teus filhos, os teus servos, meu Pai. Que não haja divisão entre marido e esposa, pais e filhos, meu Pai.
Pai, que não haja divisão, meu Deus, na sua igreja, na família da fé, meu Pai, que não haja divisão. Que os irmãos sejam unidos, Pai, em um só pensamento, em um só propósito, que é a salvação de almas, meu Pai. Que é salvar a nossa alma e a alma daqueles que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as igrejas, as famílias. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os ouvintes, meu Pai, dessa mensagem, em nome de Jesus. Que o Senhor vá de encontro à casa de cada um deles, meu Pai. Guardando, cuidando, protegendo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, a casa de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor acampa os teus anjos, meu Pai, ao redor deles, meu Pai, em nome de Jesus, em cada cômodo de suas casas, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o trabalho de cada um, a empresa de cada um, meu Pai, as finanças de cada um. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa as nossas vidas de uma forma sobrenatural e poderosa. Que nós sejamos ricos, Senhor, de tudo aquilo que o dinheiro não compra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, por nossa frieza, nossa fraqueza espiritual. Perdão, Senhor, por todas as vezes que ficamos procrastinando, Senhor, de fazer a sua obra. Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de respirar mais um dia, pelo ar que respiramos, por acordarmos mais um dia, Senhor, na sua presença. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo mantimento, pela provisão, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que te louvo e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.